Fala aí, povão. Tudo bem? Como é que vocês estão? Marcelo mandou um salve, Matheus mandou um salve, um salve. Tudo de boa? Eu tava dando um tempinho, gente, pra esperar o pessoal, né? Mas já passou 6 minutos. Ninguém entrou, né? Só vocês três. Então, eu vou dar sequência, né? Vou dar continuidade. Não, professor, acho que você. É por causa que você. Eu acho que eles leram a legenda da aula. Que Por causa legenda? que você pôs 12h40 e 12h40. É tipo o negocinho que tá o código. Ah, das 2 às 12h40, né? É. Ah, aqui Eu nossa acho que aula é eles uma estão e pensando que vai cinquenta. ser 12h40. Foi só aquele dia, né, que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Entendi. Bom, vamos esperar o pessoal entrar então. Pode ser? Vem, gente. Eu vou esperar o pessoal entrar, tá bom, pessoal?
Voltamos, hein? Voltamos. Vamos lá, vamos dar início, gente. Hoje a gente começa o módulo 8. Já sei que muitos de vocês não possuem o módulo 8. Já sei. Porém, eu vou compartilhar minha tela. Compartilhando. Vamos lá, people. O que nós veremos aí nesse módulo 8 de vocês, né? Nós veremos primeiro, na primeira parte que é a aula de hoje. Vamos revisar alguns conceitos, tá? Vamos revisar alguns conceitos que vocês viram no ano passado com a professora Ana. Vocês vão aprender sobre a deriva continental e sobre o movimento de placas tectônicas sob a perspectiva da física, não mais da geografia. Lógico, vai ter geografia aqui, mas sob a ótica da física, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Estão preparados, sim ou não? Não estão preparados? Ixi, travou aqui. Vamos lá, galerinha. Ó, aqui na aula de hoje, o intuito é a gente revisar ideias que vocês viram tanto em geografia quanto na apostila de física do sexto ano, tá bom? Por exemplo, olha só. Essa que eu vou desenhar aqui é uma antiga conhecida de vocês já, hein? Ó, não é esse aqui não, é o círculo. Essa aqui é conhecida de vocês. Esse aqui é o nosso lar, a nossa Terra, tá bom? Bom, a Terra ela é dividida em camadas, né, pessoal? Em camadas. Então, no entorno aqui, ó, como se fosse uma casquinha de ovo irregular, bem fina, nós teremos aí a crosta terrestre. Lembram-se disso, gente? Sim ou não? Legal, lembro da crosta. E a crosta ela é o quê? Ela é sólida ou ela é líquida? O que vocês acham? Isso, é sólida. Você pisa nela, né, gente? Ela é sólida. Ó, sólida. Sólida. Legal, gente. Bom, a crosta ela pode ser de dois tipos, ok? A crosta terrestre ela pode ser ou continental ou oceânica. Bom, a crosta é aquela camada da nossa Terra mais fininha, né? Se eu tiver sobre o chão lá do oceano, sobre o assoalho oceânico, eu vou dizer que aquela é uma crosta oceânica. Agora, nesse momento, você está em pé dentro do continente, eu vou falar que aqui você está sobre uma crosta continental, tá bom? Qual que é a diferença básica entre as duas? A espessura, tá? A espessura. A oceânica ela vai de 5 a 10 metros, já a continental ela vai de 20 a 60, tá bom? É mais espessa, 60 quilômetros. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Professor, a gente vive em cima da crosta? Sim, você está pisando nela agora, Pedro. Você está aqui com seu pezinho aqui, ó, só pisando na crosta terrestre. E é bom que seja na crosta, porque se for na camada de baixo, meu amigo, acho que não vai sobrar muito de você não, tá bom? Qual que é a outra camada que nós temos aqui? Não ia sobrar nada de você, Pedrão. Nada, nada, nada. Ô, professor, o manto é muito quente, por causa que fica perto do núcleo. Isso, o manto ele é mais quente, porque ele está na parte interna da Terra, né? Então, o manto, ele tem aí mais ou menos, ó, 2.900 quilômetros, hein? É muito maior que a crosta, né? A crosta, no máximo, chega a 60, 70. Ele tem 2.900 quilômetros de profundidade, de extensão, tá? E ele é formado pelo quê? Por rocha, numa temperatura muito alta. Mas muito alta.
E isso faz com que aquela rocha, estando a grande pressão e tá ali embaixo, ela fica na forma pastosa, tá bom? O manto ele não é sólido, mas também não é líquido, ele parece uma pasta bem grossa, tudo bem? É possível alguém chegar ao centro da Terra? Não, não temos tecnologia para isso, Mateus. Impossível, impossível. Aí vocês vão falar, mas professor, como que vocês sabem o que tem lá? Você nunca foi lá, né? Nunca foi lá. Como que você sabe que o manto é assim? Não é? Gente, na ciência, na física, mas qualquer forma de ciência natural, você não precisa estar no lugar para prever como é o lugar ou as ações que vão ocorrer no lugar. Você só precisa observar os fenômenos e montar um modelo para eles. Tudo bem? Mas teremos no futuro forma de ir? Olha, eu não sei não, Matheus. O ser humano ele tem que desenvolver roupa, broca para perfurar, porque nenhum ser humano ia sobreviver às condições climáticas do manto. É muito quente, cara. É muito quente, é absurdo de quente. Bom, então no Ô, manto... professor, se você pensar, professor, o negócio que a gente ia ter que ir, o núcleo, ia ter que ser tipo um PC. Que aqui tem o refrigerador que negócio que dá ar, essas coisas, entendeu? Uhum, entendi. Quem que tá perguntando? É o Matheus? É o Matheus, né? Não é o Marcelo. Ia ter que entrar com muito gelo lá, né? Não, o gelo ele ia derreter, ele ia vaporizar instantaneamente. Só de estar perto, ia estar na sua mão, ele ia fazer assim, ó. Ele ia assumir. E você ia assumir junto também. Então no manto tem o que a gente chama de magma, né, galera? Que quando sai é o que? É lava, né? Então é isso que tem no manto. E mais para dentro, mais a fundo. Quem que nós temos lá no meio? Quem tá aqui? O núcleo. Núcleo. Pro, o que seria um magma? Foi o que eu falei, Pedrão. Imagina que você pega uma rocha, ó. Imagina que minha carteira é uma rocha. Lá no manto a pressão é muito grande, né? Então imagina que eu peguei a rocha e eu começo a pressionar ela assim, ó. Com toda a força do mundo. Isso aqui, ó, vai derreter se eu fizer isso. Certo? Então, o manto terrestre, ele é rocha derretida. Uma rocha cheia de dinheiro, cartão de crédito. Tem nada. Ó, zero dinheiro, ó. Só tem documento aqui, não tem mais nada. Zero. Ó, cartão de crédito, ó o que eu tenho aqui. Meu bilhete único, rapá. Que esse aqui é professor raiz, mano. Professor raiz, mano. Tem essas coisas de cartão não. Não, mentira, tem sim. Mas tem mais papel do que qualquer outra coisa. Enfim, vamos lá. Ou seja, aqui no núcleo nós temos uma outra composição, né? A gente vai ter aí dois elementos predominantes no núcleo, que são o ferro e o níquel. Isso, o nífel, muito bom, Júlia. Níquel e ferro. Isso aí. Aliás, uma curiosidade para vocês. São eles os elementos que, por estarem rotacionando, né, porque o núcleo da Terra está rodando, são eles os elementos que criam, que possibilitam a criação do campo magnético em volta da Terra. Tá bom? Que protege a gente da radiação solar. Então, só uma curiosidadezinha para vocês. Deu para dar uma lembrada aqui? Sim ou não? Sim? Legal. Bom, dito isso agora, que vocês relembraram, ó, aí não vale a pena eu escrever, aí eu vou ter que mostrar. Demos uma olhadinha aqui, né? Olha só, presta atenção, o que eu vou falar aqui não é para você ficar decorando, mas é importante que você saiba correlacionar, tá bom? Correlacionar. Como assim correlacionar? Juntar as duas coisinhas, tá? O que a gente vai ver agora é o que são eras geológicas.
ok? Galera, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês, tá? A física, ela sempre serve para a gente se colocar no nosso lugar em Ô, relação a professor, isso. uma pergunta, só vai ser teoria essa apostila? Como assim? Só teoria, tipo, não vai ter conta, essas coisas. Ah, se não tem parte matemática, É, é isso? vai ter, né? Tá tenso? Não tem não. Obrigado, professor. Aleluia. Ô Marcelo, cara, você não pode pensar assim. Você tem que pensar assim, ó, tem que ter mais para eu treinar mais, para eu ficar melhor ainda, para eu entender melhor as coisas. A matemática, ela tem que ser a solução, não o problema. Pensa nisso, tá bom? Então vamos ver um pouquinho das áreas geológicas, gente. Olha só, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. A Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. É muito mais tempo que a vida de um ser humano. É muito mais tempo. Ou seja, quando a gente fala em era geológica, em tempo geológico, tempo de planetas, tempo de estrelas, seja o que for, a gente está falando de um tempo muito grande, fora da nossa realidade, tá bom? Então a Terra ela foi criada há 4,5 bilhões de anos, ela foi gerada. Agora, como ela foi gerada não vem ao caso, é um pouco mais complexo. Lá no segundo ano a gente vai falar sobre isso, tá bom? O David. A matemática deve ser a solução, não um problema. By Junior Emerson, 2020, né? O pensador da quarentena, né? Da pandemia. Mas enfim. Portanto, gente, quando a gente fala, olha, os dinossauros, eles viveram na Terra. Nós estamos falando de milhões de anos, gente. Milhões de anos. Então, toda vez que eu falar, olha, isso aqui, ó, é recente. Quando eu falar o termo recente, quer dizer que é de pelo menos, é de 1000 anos para cá. Ok? 1000 anos para cá. 1000 anos para a geologia é recente. Ok? Então veja, como que nós dividimos os tempos na escala geológica, né? Escala geológica do tempo. Você tem 4 coisas que você deve saber. O que é uma era, que é um período, uma época e aí o tempo, né? O tempo não é para você decorar, é só para você ter uma noção. Era, período e época. Entre elas aí temos tempos, né? Então olha só, a tabela começa de baixo para cima. Qual que é a primeira era que a Terra vivenciou? É chamado de Adeano. Não é para você ficar decorando, mas olha só como você pode correlacionar. Qual que é a principal característica desse período Adeano? As eras Adeana, Arqueana e Proterozoica, elas fazem parte do pré-cambriano, ainda não é o cambriano, tá bom? É o pré-cambriano. Esses 3 blocos aqui, ó, eles vão ser caracterizados em relação às rochas, gente. Por exemplo, olha qual que era lá, quando a Terra foi formada, o que que tinha aqui, ó? Ausência de vida, um período de resfriamento da Terra, porque quando a Terra foi formada ela era muito quente, solidificação dos minerais, formação das primeiras rochas magmáticas. Então você tem algumas características para cada era, entende? Então você pode correlacionar. Falar, olha só, no pré-cambriano, e você já juntou os 3, nós temos aí as análises com base no surgimento de rochas e de organismos. Olha só, aqui é de rocha magmática, certo? Ausência de vida e tudo mais. Depois de 2,5 milhões de anos, 2 milhões de anos atrás, nós temos o que aqui? Rochas magmáticas e metamórficas. Tudo bem? Formação nos primeiros oceanos, olha que coisa importante. Depois, metamorfismo das rochas e seres unicelulares, as primeiras bactérias e as algas. Então veja, cada mudança de período, juntamente com a época que forma a era, você tem características de cada um. Entende? Então, coisas que você tem que saber no pré-cambriano, surgimento dos primeiros seres vivos e das 3 rochas, os 3 tipos de rocha, ok? Paleozoico, surgimento dos peixes, répteis, existência de grandes florestas. Então, gente, é assim que você vai relacionar, tudo bem? Você tem que ler,
que lembrar, não é tão fácil. Bom, então você tem aí, ó, Adeana, Arqueana, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Isso tem várias subdivisões, mas é isso que importa, tá bom? Para vocês. E aí relacionar o que está acontecendo, as características do planeta de acordo com aquela era. Tudo bem, gente? Só para você entender um pouquinho da história da Terra. A Amazônia, olha a pergunta do Pedro, gente. A Amazônia começou a surgir em que era? Olha só, quando que começaram a surgir as plantas? Veja, 2 milhões de anos atrás, você já tinha o surgimento dos primeiros seres unicelulares, ok? Algas e bactérias. As plantas, elas não são unicelulares, elas são pluricelulares, né? Você aprendeu isso lá em biologia. Então, para que a planta ela consiga viver, Pedro, você precisa disponibilizar o que para ela? Ela respira como? Ela faz fotossíntese, não faz? Então você precisa de gás, não precisa? Ela usa o CO2 e lança O2, lança oxigênio, né? Então aqui, galera, se você parar para pensar, tem que achar que aqui não está tão destrinchado, mas qual era o momento que surgiu o gás? Ó, depósitos carboníferos, lá na Paleozoica. Lá na Paleozoica. Os dinossauros estão aqui, ó, no Jurássico, ó. Lá na época dos dinossauros já tinha planta, né? Já tinha planta. Então a planta é antes do Jurássico aqui, do período Jurássico. É daqui, ó. Tá vendo? Aqui na Paleozoica, Pedro. Olha quantos anos atrás, ó. 600 mil anos atrás. É coisa, hein? É coisa, hein? Tudo bem? Então é assim que a gente analisa as áreas geológicas e vê um pouquinho da história do nosso querido lar, do nosso querido planetinha. Tá bom? Bom, agora vamos falar sobre a deriva continental. Uma teoria tão importante. Tá bom? Bom, então primeiro eu vou abrir aqui, tá? Vou dar continuidade aqui, ó. Eu vou fazer a representação da Terra de novo, tá bom, gente? Então imagina que nós temos aqui a Terra, tá? A Terra está aqui. Bom, a partir do momento que a Terra está aqui, nós vamos analisar o seguinte. Hoje nós temos os continentes, que são as porções de terra que estão o quê? Acima, não é? Acima do nível do mar. Então os continentes, eles estão aí, que formam aí os países e tudo mais. Porém, você já se perguntou como eram os continentes, ó, lá atrás, 180 milhões de anos lá atrás? Já se perguntou? Bom, se você já se perguntou isso, você deve ter lido em algum lugar, deve ter pesquisado aí, que era tudo o quê? Uma coisa só, gente. Tudo uma coisa só. Ó, era tudo uma coisa só. Essa coisa única aqui era chamada de Pangeia. Galera, eu tô com o mouse, tá? Então tá meio ruimzinho de escrever, a letra não vai sair legal, vocês perceberam, né? Pangeia. Ah, professor, então a Pangeia era o quê? Era uma junção de continentes? Sim, como que a gente chama isso? Supercontinente, tá bom? Pangeia era um supercontinente, único. Em volta tinha água já, né? E essa água ao redor era chamado de Oceano Único, que era o nosso querido Pantalassa. O nome era Pantalassa. Olha que, quanto nome bonito, né? Pantalassa. Era o nosso querido oceano. Mais tarde, esse oceano Pantalassa ele veio a ser o Pacífico. Ô, professor, desculpa a pergunta, mas já teve uma época que alagou o planeta inteiro? Como assim? Antes de ter os continentes? Sim, tipo, Sim, os continentes surgiram depois da água. sumido por água. Isso, os Já continentes teve? surgiram depois da água, tá bom, Marcelo? A água veio antes, então era uma coisa só.
Depois vem os continentes, o supercontinente, tá? Pessoal, só que desde antigamente, ó, quer ver? Desde o século 17 aqui, ó, já se falava, ó, século 17, galera, é muito lá atrás, já se falava que a litosfera, que é a crosta, que é essa partezinha aqui de cima, ó, do nosso querido manto, ela flutuava sobre o manto. Flutuava. Acreditava-se que a litosfera se mexia. Mais tarde foi vendo que não era bem assim a litosfera inteira, né? A crosta toda. Eram partes dela que a gente chama de placas tectônicas. Mas Alfred Wegener, um alemão, um meteorologista alemão, ele formulou a teoria da deriva continental, em que nós tínhamos um supercontinente que, pela litosfera, pela crosta, ter movimentação sobre o manto, essa Pangeia começou a se dividir. Então houve aqui um momento em que a Pangeia, ó, foi dividida e cada pedaço começou a ir para um lado. Tá bom? Cada pedaço foi se dividindo, formando o que a gente conhece hoje como os continentes. Mas aí você vai perguntar assim, professor, mas ele tirou isso tudo da onde? Do nada? Não, galera, não tirou do nada. Veja, eu vou mostrar uma foto para vocês do mapa mundi. Vou mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. O que eu quero que você veja nessa imagem? Eu quero que você veja as costas dos continentes aqui, ó, os contornos. Anda com a América, essa aqui é a América do Sul, né? Anda com ela um pouquinho aqui, ó, para a direita, até chegar lá na África. Você não percebe que parece que forma um quebra-cabeça? Encaixa uma na outra? Tem encaixe? Por exemplo, a África aqui, ó, se ela subir mexendo um pouquinho para o lado, ó, ela encaixa lá na Europa. A Índia, ó, a Índia é esse pedaço aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Se a Índia descer, ela encaixa exatamente aqui na Austrália, ó. Então tudo isso aí é uma coisa só. Quer saber uma curiosidade bem bacana disso, ó? A Índia, ela é a parte da Oceania, aqui embaixo. Conforme as placas tectônicas foram andando, a Índia foi sendo levada até a Ásia. Quando ela chegou lá em cima, ela bateu na Ásia, então ela fechou o mar que estava na frente dela, e quando ela bate, ela vai empurrando há milhões e milhões de anos, e aí vai levantando a terra que está na frente dela. Esse levantar de terra, sabe o que são, gente? É a cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, o pico mais alto do mundo. Tanto que lá em cima no Everest, você tem, sabe o quê? Animais marinhos mortos, você tem fósseis de peixe, de conchas. Por quê? Porque para a Índia chegar lá, ela teve que fechar o oceano que estava na frente dela, né? E aí ela vai, bate, fica lá empurrando por milhões e milhões de anos até que ergue tudo aquilo que a gente conhece hoje, com aquela... é colossal, né? A cordilheira do Himalaia, que tem as montanhas mais altas do mundo, entre elas a mais alta do mundo, que é o Everest. Tá bom? Então, foi um processo que aí é um processo que prova a questão da deriva continental, que era tudo juntinho. Tudo bem? Então, o recorte dos litorais dos continentes mostra que a gente poderia formar um quebra-cabeça, provando que eles, uma das provas de que eles estariam juntos, tá? Então, ó, primeira prova que o Wegener propôs, ok? Na teoria da deriva continental. A primeira prova era que os litorais, eu vou aumentar a letra, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui já. Como é que faz para aumentar aqui? Ih, galerinha, não sei como é que faz. Aqui, ó. Aham! Aqui, ó. Primeira prova. Os litorais têm um recorte de encaixe. Ok? Faltam as provas 2 e 3. Porém, para nossa tristeza, pessoal, chegamos ao final da nossa aula.
Então eu só vou conseguir falar dessas outras duas provas na próxima aula, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que o resuminho e essa ideia nova aí que eu estou trazendo para vocês, da teoria do Wegener, da deriva continental, espero que isso aí esteja ficando claro na cabeça de vocês, tá bom? Porque é uma teoria muito, muito, muito importante na história da ciência e é da história do nosso planeta, né? Porque assim como você estuda a história do ser humano, com o André, o professor André, você estuda a história da ciência, a história do nosso planeta, também é uma história. Tá bom, gente? Então é isso. Abram as câmeras. Vamos fazer nossa chamadinha? Temos 1 minuto. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. 1 minuto, gente. Alan, senhor Alan, está por aí? Não está o Alan, nem o Alan, nem a Alana. Senhor David. David, onde estás? Calma, vou ligar. Olha ele aí, o nosso querido Capitão América. Capitão América. Henry. Tudo bem, Júlia, não tem problema. Henry. Ela vai rapidão, vai. Vamos lá. O Henry, eu vou pensar que ele não se encontra, né? Júlia. Oi, professor. Tudo bem, filha? Larissa. Não? Marcelo tá ali com seu chapéu de cowboy. Olha ele ali. Mariana Ribeiro. Ah, Mariana Ribeiro, ela estava aqui agora. Ela caiu? Ela estava aqui ó, com a câmera aberta. Matheus. Tudo bem, Matheus, mas está por aí. Nicolas. Olha ele aí. Pedro. Enche, onde o senhor estava, Enche? Eu te chamei 3 vezes. Pedro, tá aí? Tá aí, beleza. Poliana? Professor, Tudo bem, filha? E a Rebeca não se encontra. A Mariana não dei falta, não. HP é a Mariana? HP não é o Enche? Nossa, eu confundi. Não, tudo bem, não dei falta pra Mariana, dei pro Enche. Tá bom? Gente, chegamos ao final da nossa aula, hein? Parabéns, vocês sobreviveram à primeira aula de geologia. Tá bom? Ó, nossa prova é quarta-feira, hein? Fiquem atentos. Olha lá o conteúdo. Já postei. Tá bom? Então, beijo, galerinha. Até mais, hein?